Olá, estamos começando mais um programa Estilo Mulher e o programa de hoje é totalmente dedicado à gastronomia e à cultura portuguesa. E para falar sobre isso tudo, recebemos o empresário e gourmet Luiz Miguel Duarte. Olá, Luiz, Olá, como vai? boa Tudo noite, bem? Luciano. Obrigado. Luiz, hoje você vai fazer uma assorda de gambas. A sorda. A sorda de gambas. O que é uma sorda de gambas? A gambas, na realidade, é o camarão, chama-se em Portugal o camarão maior, né? Então, na realidade, é um camarão, não deixa de ser. E a sorda veio o nome de Portugal, não sei sinceramente qual é a origem do nome, mas é um prato que se faz muito no interior de Portugal, que ele nasceu inclusive das sobras, né? O que chamam aqui no Brasil de pão dormido, né? Aquele pão que vai se juntando, chega um dia e faz-se uma sorda, né? A sorda ela pode ser de várias maneiras, ela pode ser uma sorda de camarão, de bacalhau, mas também pode ser um acompanhamento, por exemplo, uma sorda que pode colocar polpa de tomate, já pode ser um acompanhamento de um peixe frito também. A sorda só comum pode acompanhar uma bisteca de porco. Neste caso, especificamente, como é uma sorda de camarão, ela não leva acompanhamento. Digamos que a única coisa que poderia acompanhar uma sorda seria uma salada de folhas verdes. Então, né? a gente já pode começar a colocar os ingredientes Então vamos, vou só explicar um pouco. Assim, o camarão, obviamente, já estava limpo, né? E deixei ele marinando de um dia para o outro, com sal, alho e um pouquinho de vinho branco. Né? O pão dormido a gente pica na hora. Na hora, o que é que se faz? Descasca-se o camarão cru, depois o camarão para marinar de um dia para o outro, e com as cascas do camarão e as cabeças do camarão, ferve-se aproximadamente uns 10 minutos, depois passa-se no liquidificador, que chama aqui, né? Lá, vocês chamam como? Pois é, sabe que eu me esqueci. Na batedeira. 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 E depois coa-se, né? Para tirar as cascas. Então, esta água do cozimento das cascas e das cabeças do camarão vai ser a água que eu vou usar para molhar o pão, tá? Então, vou começar já a molhar o pão. Né? Eu vou passando os ingredientes para o pessoal que está em casa, quem quiser fazer uma sorda de gambas. Essa porção serve para 4 pessoas. 6 pães franceses, 400 a 500 gramas de camarão médio, 5 dentes de alho, 2 ovos, azeite, sal, pimenta do reino, coentros ou salsa e vinho branco. A água, coloca-se a água suficiente para molhar o pão, para que o pão fique amolecido, tá? Porque depois na hora faz o camarão à parte e vai-se misturar o camarão com a sorda propriamente dita. Então sempre deixa um pouco de água para o final, que a gente vê conforme está a textura, se quer um pouco mais duro, um pouco mais mole, aí acrescenta-se um pouco mais de água. Então no início é bom não colocar muita água, deixar só o suficiente para que o pão amoleça, porque depois, se faltar, tem como acrescentar. E se ela já estiver nadando, não tem como tirar a água, né? E já não tem como, né, dar a volta atrás. Agora, Pronto, não se pode dizer que uma sorda seria uma sopa, não, né? Porque o ingrediente principal é o pão. Neste caso específico, não. O que é que acontece? Em Portugal, dentro da gastronomia portuguesa, existem diversos pratos que variam, mesmo com o mesmo nome, eles variam de região para região, o modo e a maneira como ele é feito. Por exemplo, a sorda alentejana, embora a base seja o pão, o alho, o coentro ou poejo, que também se usa, e o azeite, é feito completamente diferente. Esse sim é uma sopa. Não tem nada a ver com esta sorda. Então, para você ver como é a diversidade, que com os mesmos ingredientes, exatamente os mesmos, ou seja, o pão, o azeite, o alho e o coentro, você consegue fazer pratos completamente diferentes. Um é um prato mesmo, digamos, um prato principal, e o outro é uma sopa, né, que vira um caldo. Tá? Então, aqui eu já pus o pão de molho, já está na textura que é ideal. O que é que eu faço? Agora, a gente coloca no fundo da panela. Aquecendo as panelas. Exatamente, tem que ligar o fogo primeiro, obviamente. Eu procuro não pôr o fogo muito alto, porque o azeite ele ferve muito rapidamente, né? Eu, no caso, estou usando um azeite virgem, porque é um azeite de melhor qualidade, mas o azeite, digamos que neste caso não tem assim muita importância, porque todo o azeite, depois que ferve, ele perde as suas características, ou seja, ele continua sendo um azeite saudável, né? Um alimento bom para a saúde, mas ele passa a ser um óleo. Então seria um óleo de azeite, né? A partir do momento que ele ferveu. Então a gente procura sempre também ter um azeite de qualidade, porque isso também influencia depois
no resultado final, né? Bom, esse azeite e também depois o acompanhamento com um bom vinho, tudo isso pode ser encontrado porque o Miguel, ele é empresário, não é? E ele tem um espaço na verdade, em Nogueira, Em Nogueira, mas a exatamente. pessoa pode se confundir e achar que é ainda ali na União Indústria, né? Exatamente, onde é uma indústria ali perto na entrada do condomínio La Villette, né? É uma loja que se chama Armazém São Miguel, onde a gente vende, na realidade, nós temos também uma distribuidora, que nós distribuímos vinhos de diversas importadoras de São Paulo, onde nós somos distribuidores exclusivos no Rio de Janeiro. Então, do modo geral, os vinhos que se encontram na nossa loja, nós não se encontra em quase mais loja nenhuma, exceto uma loja ou outra que a gente faz uma parceria. Mas, e a distribuidora faz a parte toda de revenda para hotéis, restaurantes, bares, enfim, e tem outras lojas. Que é a do Aber, né? Que é do Aber, exatamente. Bom, aqui já tem o azeite na panela que já está começando a esquentar. Eu geralmente o que é que faço? O alho, eu pessoalmente gosto, eu pego dentro do alho e corto em 2, 3 pedaços. Porque eu acho gostoso você ter o alho depois, porque ele vai ficar meio torrado, eu acho gostoso você pegar um alho no meio da sorda e morder o alho. Há quem não goste. Quem não goste, também em vez de fazer o alho assim, em pedaços, como eu fiz aqui, ele pode picar. Faz o alho picado, o resultado vai ser exatamente... Ou amassar. Amassar, exatamente. Tá? Então ponho o alho para começar a lourar. Eu não ponho o fogo muito alto, justamente por isso. Como o azeite ele aquece muito rapidamente, se você ficar com o fogo muito alto, você se distrair um pouco, pode, de repente o alho já queima o alho e tem que jogar tudo fora e começar a pegar tudo de novo outra vez, né? Agora, para a gente fazer esse programa, a gente estava pesquisando aí com relação à influência da gastronomia portuguesa, não só no Brasil, quanto no mundo, né? Você até descobriu algumas coisas, você mesmo disse que foi essa pesquisa que você soube de algumas coisas. Algumas coisas realmente que eu desconhecia, porque realmente é tanta informação, né? Acho que realmente com a época dos descobrimentos, né? Que foi, acho que, o mote principal para começar a divulgação, digamos, e espalhar a gastronomia portuguesa por diversas partes do mundo, foi muito importante a época dos descobrimentos, né? Então, por exemplo, no Brasil, diretamente, a feijoada e a caldeirada, né, foram 2 pratos que foram de influência direta portuguesa. Obviamente que a feijoada depois mudou um pouco, né, porque na época do Império, com a política dos escravos, né, houve as alterações que foram feitas na feijoada com a inclusão da feijoada brasileira, como a gente em Portugal chama feijoada brasileira, que seria o feijão preto e feito com aqueles restos do porco, né, que se usava antigamente, né, que era o que sobrava, na realidade, o que sobrava das casas dos senhores de engenho, né. E a caldeirada também foi, digamos, a base para a moqueca, né, que na realidade é uma caldeirada, só que incorporou, obviamente, com as raízes africanas, o azeite de dendê, enfim, então teve o leite de coco, que em Portugal não se usava realmente, então digamos que houve uma incorporação, mas a base mesmo da caldeirada, da moqueca, digamos assim, da feijoada, são originárias de Portugal, né? E fora isso, também teve... Você estava falando das laranjas. As laranjas. A laranja é um caso engraçado, muito interessante, que eu por acaso não sabia. Agora vou colocar, já está o alho louro, já vou colocar o pão, já está embebido com a água do camarão. E já vai mexendo, né? E aquele momento do cheirinho, gente. Aí o cheiro de alho com azeite realmente é um cheiro muito, muito agradável. A parte das laranjas é uma coisa interessante que eu realmente descobri isso hoje, não sabia, mas realmente foi Portugal que na época dos descobrimentos introduziu a laranja na Europa. Ela veio da Ásia, os portugueses trouxeram nas suas viagens dos descobrimentos da Ásia para a Europa, que tinha o nome de narangue, né? Em Portugal, na Espanha, foi adaptado, e em alguns outros países, foi adaptado realmente o nome original de laranja traduzido, né? Mas tem muitos países, como por exemplo na Bulgária, que eles colocaram como origem portuguesa, chamaram a laranja de portocala. Na Grécia, a laranja não se chama laranja, chama-se portocali. Na Turquia, a laranja também não se chama laranja, chama-se portocala. Em lugares que o idioma não tem nada a ver com o idioma latino, nada, né? Mas como foi a introdução da laranja no mercado europeu, foi originária pelos portugueses, esses países, não sei lá bem porquê, isso é já uma parte da história que também já não sei, mas incorporaram
o nome realmente de origem, né, da laranja, sendo Portugal. Agora vou baixar um pouco o fogo, porque eu quero que este pão vai ficar cozinhando. E quanto tempo ele fica aí na panela? O pão cozinha tipo coisa de 10 minutos, mais ou menos. Você depois vai vendo pela textura, que ele vai começando tem que ficar a perder. O quê? Pastoso? Ficar pastoso. Ele começa até ele ficar tudo meio desmanchado. Teve até um amigo meu que até provou, assim, à sorda também, disse, isso parece uma textura de bobó. E realmente é uma comparação realmente eu estava tem a ver, buscando algumas né? fotos e eu pensei que fosse alguma coisa como se fosse um pirão, assim. Não, né? Não, acho que a textura do pirão é diferente. Eu acho que o bobó realmente é mais apropriado, né? Bom, o que é que eu faço agora? Enquanto fica aqui cozinhando, de vez em quando vou mexendo, que é para não deixar realmente guardar no fundo, né? O que é que eu faço? Já vou fazendo o camarão, porque o camarão é muito rápido, né? Tá. Estamos aqui com o Luiz Miguel Duarte, que é gourmet e também empresário, e está fazendo uma sorda de gambas. A sorda, não falei com sotaque tão parecido com vocês a sorda, está certo. A sorda. A sorda. Que é um prato feito com camarões e também miolos de pão, enfim, né, pedaços de pão. Exatamente. Na base sempre do alho e do azeite, né, que são dois ingredientes que estão realmente muito presentes na culinária portuguesa. O camarão já está aqui, portanto, marinado, deixei marinando ele de um dia para o outro, né, voltando a falar no azeite, no alho, no sal e um pouco de vinho branco, tá? E tem, só misturar aqui um pouquinho. A primeira parte você já fez, né? Já fiz, que é a parte da sorda, que ela já vai cozinhando, né? Para ir fazendo a massa. Por quê? Porque o camarão é muito rápido. O camarão, depois que se coloca na panela, é coisa de 3 minutos. Ou seja, o camarão é até fácil de identificar, porque a gente vê, né, que muda. Quando o camarão começa a mudar de textura. Este fogo está um pouquinho baixo. O camarão, a gente vê que ele já está ficando no ponto, porque ele muda, primeiro já muda de cinza, começa a ficar meio vermelho, né? Meio laranja, né? E depois, porque ele muda a textura dele de transparente para uma cor, digamos assim, esbranquiçada, mas mais compacta. Então é fácil de identificar realmente quando está pronto o camarão. E eu faço depois, porque realmente a parte da base da sorda, ela demora um pouco mais, né? Ela tem que cozinhar, porque o pão tem que cozinhar. Então, a gente vai mexendo para não deixar pegar. E aí você estava dizendo que o ponto da sorda seria um ponto como se fosse um bobó. Exato. Quando você vê até visualmente, você consegue enxergar que a sorda, o pão está se desmanchando todo e está virando, digamos assim, uma massa mais homogénea, né? Mais desmanchada. Este fogo está um pouquinho baixo. Se quiser aumentar um pouquinho aí, deixa eu ver, tem um outro maiorzinho ali, ó. Esses outros dois eu são acho que vou ter que maiorzinhos. trocar de fogo. Porque este fogo está um pouquinho baixo demais também. A gente muda para este aqui, faz o azeite. Não só na gastronomia, mas tem outras referências também que Portugal acabou tendo, né, ao longo da história. A gente estava pesquisando a questão da Catarina de Bragança, que levou o chá para a Inglaterra na época que ela era rainha da Inglaterra no século XVII. Exatamente. Isso foi uma das coisas que foi introduzido por Portugal na Europa, foi o chá, né? Também dentro da viagem dos descobrimentos, né? Do caminho marítimo para as Índias, como se falava antigamente, na época. Os portugueses descobriram o chá e levaram o chá para a Europa. E quem foi responsável pela introdução do chá na corte, né, da Inglaterra foi a rainha Catarina de Bragança, que casou com o rei Carlos II e introduziu realmente o chamado 5 o'clock tea, né, que na realidade não é 5 o'clock, né, que geralmente é às 4 horas da tarde, né. Então também não sei porque é que tem o nome de 5 o'clock, porque é às 4 da tarde, mas enfim. E foi introduzido realmente pela Catarina de Bragança o hábito na corte inglesa do chá e também da geleia de laranja amarga. Que acho que aqui no Brasil, acho que a laranja amarga acho que é mais equiparada à laranja da terra, não é isso? Que dizem que é uma laranja assim, um pouco mais ácida, com mais amarga, né? A laranja da terra é um pouco mais ácida, sim. Então não sei realmente se é, mas é o doce de laranja amarga, né? Tem outras coisas também curiosas, por exemplo, foram os portugueses que levaram o açúcar refinado também para o Japão, né? A pimenta malagueta, que não existia na Índia e hoje digamos, uma especiaria que é muito usada na culinária indiana,
foi também levada pelos portugueses do Novo Mundo, né? Descobriram a pimenta no Novo Mundo e levaram a pimenta para a Índia também. O famoso pão de ló também, que é um doce português muito, muito conhecido, o pão de ló também foi levado para a Índia, foi levado para o Japão, para Nagasaki, e tem um pão de ló hoje lá que é chamado de bolo de castelã, que eles chamam de catucera, se não me engano. Que na realidade é o pão de ló português, né, só que feito no Japão. E uma outra coisa também muito curiosa, que foi levada também pelos portugueses para o Japão e que hoje em dia toda a gente conhece, é a tempura. Né? A tempura, na realidade, tem origem portuguesa? Tem origem portuguesa. É mesmo? Porque era feito um pomme de farinha de trigo com água e ovos. E depois, digamos assim, o alimento original português, a gente chamava de peixinhos da horta. Né? Que nada era esse pomme com vagem cortada assim, enviesada. Então esse prato chamava-se peixinhos da horta. E os missionários portugueses no século XVI, quando foram para o Japão, eles levaram esses peixinhos da horta, que os japoneses depois mais tarde acabaram por incorporar esse pomme, né, que se fazia com farinha, água e ovos, e incorporaram esse pomme na culinária, envolvendo os vegetais que hoje dão origem à tempura, né? Que eles fazem com couve-flor, fazem com cenoura, fazem, enfim, com diversos tipos de vegetais diferentes, né? Então, assim, hoje a tão famosa tempura, né, japonesa também foi introduzida pelos portugueses. Então, assim, na realidade, a época dos descobrimentos foi uma época muito rica na história de Portugal, e foi uma maneira que os portugueses não só trouxeram uma série de especiarias da Índia para a Europa, mas também levaram muita coisa de Portugal para o resto do mundo, né? Macau também na China, porque era uma posição também que pertencia a Portugal, né? Que foi um presente de um mandarim chinês ao rei Dom Manuel I de Portugal, por ter ajudado os chineses a combaterem a pirataria, né? Então, pela influência portuguesa que tinha também. Entretanto, já desliguei o camarão, que já chegou no ponto. Você vê que ele mudou de cor, né? Ele deixou de estar aquele alaranjado, né? Alaranjado, com uma cor mais compacta, né? Entretanto, a sorda está pronta também. Agora já vamos, então, tirar esses recipientes daqui. Temos já a base da sorda pronta. Você ainda vai usar um pouquinho mais dessa água? Pode deixar um pouquinho então aqui, porque no final eu vou ver agora. O que é que eu faço agora? Agora eu vou misturar. Eu até prefiro usar esta aqui. Agora, o que é que se faz? Pega-se o camarão com o caldo que ele já tem, por isso que eu não pus mais água, porque ele já tinha uma água também, um molho também do cozimento do camarão, né? Mistura-se. Bom, depois do camarão já cozido, e aí quanto tempo leva para ficar agora é pronto? coisa de mais 2, 3 minutos, só para deixar aqui o camarão cozinhar um pouco junto com o resto da sorda, para pegar o gosto. Ele cozinha mais 2, 3 minutos, porque o camarão, na realidade, no total, geralmente são 5 minutos, né? Então, se deixar demais o camarão, ele passa do ponto, desmancha-se e... Ó, neste caso, eu acho que ela está com uma textura boa, né? Não preciso colocar mais água, porque está na textura que realmente ela deve ficar, tá? Na sua opinião, é uma refeição que precisa de mais algum acompanhamento? Não, ou já neste caso específico não, a sorda de camarão não. A sorda de camarão ela pode ter, como eu tinha dito antes, eu vou apagar o fogo, já está pronto. Pode ter, quando muito, uma salada de folhas verdes para acompanhar, porque como já tem a base do pão e já tem o camarão, você não vai colocar arroz, não tem mais como você colocar algum outro tipo de acompanhamento, né? A não ser uma salada verde, né? E qual é a melhor bebida para harmonizar com a sorda? Com a sorda, neste caso, a sorda deste tipo de sorda, que não é a sorda alentejana, por ser uma sorda que se faz muito na região de Lisboa, eu trouxe até um vinho, depois eu vou apanhar, trouxe um vinho branco, né, um vinho da casta Arinto, que é uma casta de uva muito típica da região de Lisboa, que tem uma acidez boa, tem um pouco de mineralidade, e eu acho que é um tipo de vinho que cai perfeitamente bem com a sorda, né? Pronto, a sorda está pronta, basicamente, já desliguei o fogo, justamente para o camarão não cozinhar mais, não passar do ponto. O que é que se faz agora no final, já com o fogo desligado? Coloca-se 2 ovos, porque os ovos vai dar... Ah, é assim? É,
com o desligado. O ovo, na realidade, digamos que o ovo não é para o ovo cozinhar, né? O ovo ele vai dar uma liga, a liga que falta à sorda. Uma colinha. Exatamente, como se fosse uma espécie de uma colinha. Então já se faz com ele desligado, porque a intenção realmente não é de que o ovo cozinhe, né? Então mistura-se o ovo. E aí fica com o fogo desligado. Com o fogo desligado. Porque ele já está, como a panela está bastante quente, vai-se misturando o ovo, já é o suficiente. Já é, digamos que este calor que tem da panela, dele estar nesta temperatura, já é o suficiente, digamos, para cozinhar um ovo e não dizer que está comendo ovo cru, né? O ovo me lembrou uma outra conversa que a gente teve com relação a Portugal Lisboa ser a capital mundial dos restaurantes macrobióticos, e a gente estava conversando que, na verdade, era uma culinária uma dieta mais mediterrânea, aquela dieta recomendada pelos cardiologistas e tal, para proteger o coração. Aí vem as sobremesas com aquele bando de gemas. De gemas de ovos, de açúcar, com o colesterol e com a gordura toda, né? Mas isso é típico, né? Realmente isso é uma coisa que nasceu, digamos assim, desde a época dos conventos, né? Porque as claras dos ovos eram usadas pelas freiras para engomar, né? Aqueles chapéus, aquelas abas todas que elas tinham né? da roupa de freira. E para os padres, que era usado para fazer as hóstias, né? Então sobrava muita gema, né? E nasceram, tinham que fazer alguma coisa, inventaram os doces que se chamavam de doces conventuais, né? Que são doces que a gente realmente come rezando. Exatamente, né? Justamente à base de açúcar e à base de ovos, né? Bom, a sorda está pronta, o camarão já está no ponto, já misturei o ovo, você viu que deu até uma cor mais amarelada na sorda, obviamente com o ovo. Depois, isso vai muito a gosto, tem gente que não gosta de coentros. Se não gosta de coentro, pode colocar salsinha, picada também. Eu ponho um pouco de coentro, mas não exagero, que é para também não ficar o gosto, o coentro já tem um gosto bastante acentuado, né? Então não costumo colocar muito coentro, que é para também não tirar o gosto da sorda e não ficar com um gosto muito forte de coentro, né? Aí misturas. Acabou que a gente não falou sobre o porquê de você ter vindo para o Brasil, por que você escolheu o Brasil para morar, enfim, e também para fixar a sua empresa. Eu já tinha morado no Brasil muitos anos, que eu vim para cá na época após a Revolução dos Cravos em Portugal, em 74. Tinha vindo com os meus pais pequeno, então já tinha morado muitos anos no Brasil, né? E, entretanto, resolvi voltar para Portugal em 2005 e quando foi em 2011, também ajudado um pouco, digamos, pela crise económica na Europa, as coisas realmente lá ficaram mais complicadas, se bem que eu já tinha voltado para Portugal em 2005 com a intenção de, ao fim de uns 5 anos, voltar para cá, né? Fiz um trabalho grande em cima de azeites e de vinhos e já vinha realmente com essa intenção de eu voltar para cá e fazer um trabalho, algum negócio, não tinha certeza ainda do quê, né? E foi quando eu comecei a pensar e desenvolver esse projeto que eu montei, que foi o projeto Vinho com Arte, que deu origem, né, no final do ano passado, em dezembro, à inauguração do Armazém São Miguel, né? Bom, agora vamos pôr a sorda, geralmente dentro de uma tigela de barro. Hoje em dia tem que ser vitrificado, porque até lá em Portugal a própria vigilância sanitária não permite mais por causa da porosidade do barro, que cria micróbios, enfim, uma série de coisas. Então vamos em vários restaurantes falar isso para os proprietários, sabe? Então, na realidade, eu ponho geralmente, porque isto aqui não é um prato, digamos que você pode até fazer pratos individuais, né? Mas geralmente a gente coloca numa tigela de barro. Essa água não mais, né? Você não vai usar mais não, né? Não, sim, mas não joga fora. Não, só vou deixar aqui. Só para sair do enquadramento. Sim, tá. Então, está a sorda feita, ou seja, está dentro de uma perspectiva aqui com aquele cheiro com saboroso. Aquele cheirinho bom. Eu tinha aqui a pimenta do reino, mas resolvi não pôr, porque nem toda a gente gosta de pimenta do reino, e até porque a pimenta do reino, se você pretende comer e beber um vinho, são os dois grandes venenos do vinho, né? Que é a pimenta e o limão. Ah, não são compatíveis? Não. A pimenta, se você tiver comidas muito picantes, o que é que acontece? Na hora que você bebe o vinho explode na tua boca. Você não consegue sentir realmente o gosto do vinho, porque a tua boca fica toda ela preenchida pelo vinho, né? do contraste do vinho com a pimenta. E o limão pela acidez. Você tem uma comida muito ácida, você bebe um vinho, ele te mata o vinho também pela acidez, a não ser que tenha um vinho branco, de repente, com uma boa acidez, aí ainda dá para tentar equilibrar alguma vez, né? Eu trouxe o vinho, bom, vou só pegar aqui o vinho, para vocês verem.
Este vinho, portanto, é um Pax Zarinta, é um vinho que eu trouxe de Portugal. Que seria o ideal para harmonizar. Para harmonizar com este prato. É um vinho da DFJ, que é uma vinícola muito boa em Portugal, que conquistou vários prémios internacionais, inclusive na Inglaterra, no International Wine Challenge. E é um vinho que eu acho que harmoniza muito bem, que seria perfeito com... E depois a gente finaliza um pouquinho, bota aqui uns coisas de coentros. Eu por acaso esqueci, porque eu ia separar uns camarões para pôr à volta, e depois, se quiser, pode finalizar só com um pouquinho, um fio de azeite, só para dar um toque de finalização. E pronto, está pronto. É um prato que se faz relativamente rápido. E é só saborear. E saborear o vinho. Muito bem. Então, já vai abrir o vinho? Vou abrir o vinho. Enquanto você vai servindo o vinho, você me fala onde as pessoas podem procurar, tanto vinhos como azeites, enfim, encontrar você aqui em Petrópolis. Então, este vinho é um vinho que é exclusividade nossa. Pode ser encontrado no Armazém São Miguel, lá na nossa loja em Itaipava. E na parte dos restaurantes que queiram ter o vinho, é procurar também a do Aber, né, com o telefone 2221-7147, e que nós fornecemos também para restaurantes, hotéis, resorts, enfim. E na loja, no Armazém São Miguel. Ok, bom, tá? Vamos brindar aqui ao estilo mulher e a vinda do Luiz Miguel. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença. Saborear o vinho e também agradecer a você que está nos assistindo, o Estilo Mulher. Você já sabe que é aquele programa que fala sobre vários assuntos no universo feminino, gastronomia, moda, beleza. E hoje recebemos o Luiz Miguel Duarte, que é gourmet, é um apaixonado pela culinária, pela gastronomia e também empresário, proprietário de uma vinoteca. E nos mostrou aqui, nos ensinou como fazer uma sorda. Agora eu botei o acento no lugar certo. A sorda de gambas, que é aí um prato feito com pães e também camarão. E daqui a pouco você vai ver lá, mais tarde, você vai ver na fanpage do Facebook. Você vai ter direitinho aqui todos os ingredientes que você precisa para poder fazer este prato. Agradeço mais uma vez o Luiz Miguel, que veio para o programa fazer essa maravilhosa receita, e agradeço a você que está sempre nos assistindo. Muito obrigada e tchau, tchau. Obrigado.